Olá, eu sou a Bia Amorim, eu sou coach de gestores do esporte e nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre produtividade e gestão do tempo para os gestores do esporte. Por que eu resolvi trazer esse assunto, para o canal? Porque eu tenho atendido muitas pessoas, muitos gestores que estão com dificuldade de conseguir se organizar em relação ao tempo, principalmente nesse momento que muita gente está trabalhando em casa. Então, de cada 10 gestores que eu atendo, 9, em algum momento do processo de coaching, acabam reclamando sobre essa dificuldade do tempo. E eu achei importante trazer esse tema aqui para o canal, porque a ideia do canal é a gente conversar sobre gestão, pensando na gestão da empresa ou da associação que trabalha com esporte ou com educação física, mas também conversar sobre a gestão do próprio gestor, sobre as necessidades que o gestor tem no seu dia a dia para poder desempenhar o seu trabalho. Então essa é a ideia do tema. E o que anda acontecendo? Geralmente, o profissional de educação física costuma trabalhar muito. Então, os gestores acabam tendo, às vezes, muitos trabalhos diferentes para conseguir lidar. Às vezes são muitas tarefas diferentes, porque são muitos projetos, e aí o excesso de trabalho acaba sobrecarregando muito o gestor. Ou então, o gestor está com dificuldade de conseguir estruturar uma rotina lógica de trabalho para saber o que vem primeiro, o que fazer durante a semana, durante os dias, enfim. São dificuldades que eu acredito que a maioria de nós passa em algum momento. E aí isso acaba gerando reflexos muito negativos. Cansaço, falta de foco, falta de concentração, aquela sensação de que a gente está trabalhando demais e fica só enxugando gelo porque parece que trabalha e não vê resultado. Enfim, são coisas que acabam nos atrapalhando no nosso dia a dia. Então a ideia do vídeo é a gente conversar um pouquinho sobre isso. E eu sou ou fui uma pessoa que tive muita dificuldade também em relação à questão da gestão do tempo. Alguns anos atrás eu era muito viciada em trabalho, cheguei num ponto de estar bem workaholic, assim. Como eu sempre tive muita flexibilidade de trabalho, então eu não tinha muito limite. Acordava, já começava a trabalhar, chegava no fim do dia, depois continuava trabalhando, enfim, me sentia o tempo inteiro trabalhando. E ali naquele momento eu senti a necessidade de conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto da produtividade. Comecei a estudar mais sobre isso para tentar me ajustar. E acredito que hoje, assim, eu cheguei num patamar que tá bem legal em relação a isso, porque eu fui aprendendo bastante ferramentas. A minha rotina foi diminuindo também, fui tirando tantas demandas que eu tinha. Confesso que eu não sei como que eu dava conta, naquele momento, porque era muita coisa para fazer e fazia muito sem ter resultado. E hoje eu me sinto fazendo muito menos coisas, mas de uma maneira muito mais concentrada e tendo mais resultados do que eu tinha antes quando eu fazia muita coisa. Enfim. Então eu entendo bem o que é, ter essa sensação de sobrecarga, de estar com dificuldade realmente de conseguir se organizar. E aí eu trouxe algumas coisas que funcionaram para mim ao longo desse tempo. Não são necessariamente dicas de produtividade, porque isso você pode encontrar, tem vários vídeos aqui no próprio YouTube que falam, dicas, métodos para você ser mais produtivo, mas a ideia é eu compartilhar um pouquinho do que funcionou comigo. Então, a primeira coisa que me ajudou muito a melhorar a questão da produtividade foi eu conseguir estabelecer objetivos mais claros sobre aquilo que eu queria. Antigamente eu queria muita coisa, desejava conquistar muitas metas, muitos objetivos, tinha muitos projetos diferentes, e aí cada um deles tinham demandas particulares e eu queria dar atenção para todos. Aí conforme o tempo foi passando, e o coaching me ajudou muito nisso, porque uma das bases do coaching é justamente o estabelecimento de objetivos e metas. Então, a partir do momento que eu comecei a entender melhor para onde eu estava caminhando, quais eram as minhas prioridades, ficou muito mais fácil de eu conseguir me organizar. Porque daí eu sabia para o que eu podia dizer não, para o que eu deveria dizer sim e como que eu ia me organizar dentro dessa demanda. Então, clareza de objetivos acaba ajudando bastante. Quando a gente está dentro do olho do furacão, com as coisas acontecendo, fica difícil entender até qual é a nossa rotina. E aí, quando a gente dá esse passo para trás, meio que olha de fora para poder entender melhor para onde a gente está caminhando, isso facilita bastante.
Então, o primeiro ponto é esse, clareza de objetivos. O segundo foi o conhecimento. Então, comentei, né, que eu estudei bastante sobre essa questão de produtividade. Se tornou, alguns anos atrás, um assunto que eu gostava muito, assim, de ler. Lia bastante texto, assisti vídeos, fiz curso, li livros sobre essa questão da produtividade. Hoje eu já nem gosto tanto de pesquisar sobre esse assunto, porque talvez já tenha internalizado um pouco aquilo que eu precisava. Mas ter mergulhado em conhecimento me ajudou muito. Porque, em geral, a gente não é treinado e não é capacitado a fazer gestão de praticamente nada, né, na vida. Imagino que você deva saber bem disso. Mas a gestão do tempo também é uma área que a gente não é ensinado muitas vezes. Então, se você não aprendeu a estabelecer uma agenda, a se organizar dentro de uma rotina, a definir prioridades, a definir foco, enfim, não ache que isso vai ser um processo natural, porque não é. Às vezes a gente acha, né, que gestão do tempo é uma coisa simples. E na verdade não. A gente precisa pensar, sentar, conseguir se organizar. E quanto mais conhecimento a gente tem a respeito disso, melhor. Então, alguns livros, por exemplo, que me ajudaram, eu comecei com o livro do Christian Barbosa, Equilíbrio e Resultado, mas ele tem outros, que é da Tríade do Tempo, enfim. Pode ser uma referência caso você queira estudar um pouquinho sobre isso. Christian Barbosa é uma grande referência daqui do Brasil sobre a questão de produtividade e fala muito bem, né, sobre isso. Outro livro que me ajudou bastante foi Como Salvar uma Hora por Dia. O autor desse livro é o Michael Rappel, se não me engano, e ele não é brasileiro, mas esse também foi um livro bem simples que eu li e que me ajudou a conseguir entender a importância de manter as coisas organizadas, as coisas cada uma no lugar, porque isso ajuda também na rotina. Tem O Poder do Hábito, que é um livro muito bom também, principalmente para quem é da área do esporte, porque ele traz bastante exemplo da área do esporte. Tem o método GTD, que é o Get Things Done. Eu não sei exatamente como que é traduzido essa metodologia, né, de tempo aqui para o Brasil, em português, mas é uma metodologia que muita gente gosta de seguir. Eu confesso que eu nunca segui a metodologia, só acompanhei alguns pedaços. E quem fala bastante sobre essa metodologia aqui no Brasil é a Thaís Godinho. Tem vários livros também sobre isso. Todas essas referências que eu tô falando aqui, eu vou deixar aqui na descrição, caso você queira consultar. Enfim, cada um desses livros acabou me ajudando um pouquinho, eu fui pegando a essência, né, de cada um deles, fui colocando em prática e eles acabaram me ajudando em determinado momento. Existem inúmeros outros livros e inúmeros outros métodos que podem te facilitar, mas buscar conhecimento ajuda bastante. Hoje em dia, eu acabei reduzindo bastante esse complexo assim, de informações e tem 2 livros que para mim me ajudam muito. Desde o comecinho de 2020, eu venho seguindo esses 2 e para mim tá bem suficiente. Um deles é esse aqui, que é o Produtividade para quem quer tempo. Ele é um livro do Jerônimo Temel, que é um coach brasileiro também. E ele tem um método muito simples de seguir, de você conseguir se organizar dentro da sua rotina. Por isso que eu tenho usado ele e me ajudou bastante a conseguir simplificar todos os meus processos de organização. E o segundo deles, que esse é o mais queridinho, assim, eu fiquei apaixonada por esse livro, que é o Essencialismo. Esse aqui, ele não fala necessariamente de gestão do tempo, mas ele fala mais sobre o nosso hábito de fazer muita coisa e dispersar a nossa atenção. Então ele traz muito para a questão da gente se treinar a falar não para as demandas que aparecem, para a gente olhar para as nossas prioridades. Então esse livro eu super recomendo, ele é muito fantástico, gostei bastante, não sei se para você vai servir, mas alguns clientes meus já leram e têm gostado também, porque ajuda nessa questão de priorização. Então, o segundo ponto é esse, conhecimento. Conhecimento sobre gestão do tempo e produtividade ajuda muito. O terceiro ponto é a utilização de ferramentas de gestão do tempo. Gerir nosso tempo tem muito a ver com organização, a gente conseguir visualizar tudo que a gente está fazendo. E fica mais fácil quando a gente utiliza uma ferramenta para fazer isso, mais do que tentar se organizar na própria cabeça.
E aí, quando eu falo de ferramentas de gestão, pode ser desde as mais simples, como uma agenda de papel, por exemplo, ou uma agenda de aplicativos, de celular, até ferramentas de gestão que sejam mais complexas. E aí, existem softwares que fazem isso. Eu testei inúmeras ferramentas também ao longo desse tempo. Usei agenda de papel, fiz o Bullet Journal, que ficou bem famosinho um tempo atrás, usei Planner, usei aplicativos, Todoist, checklist, né, fazer para conseguir me organizar, usei planilha de Excel, enfim, eu fui testando aí diversas ferramentas também. Em alguns momentos elas foram úteis para mim, né, quando eu precisei usar. E hoje em dia eu acabei buscando simplificar ao máximo e o que eu tenho usado realmente é uma agenda de papel e a agenda do Google. Essas duas coisas para mim hoje são muito suficientes. Não tenho necessidade mais de usar um software ou algum programa que seja mais complexo do que isso. Mas aí vai de você e precisa avaliar o que funciona, né, para te ajudar. Um cuidado que é importante de ser tomado em relação a essa questão de ferramentas, que é não gastar o tempo alisando a ferramenta ou montando um esquema de planejamento para que ele fique todo complexo e bonito, mas que ele não seja funcional. Então, principalmente quem tem um perfil mais detalhista, mais perfeccionista, que gosta das coisas bem arrumadinhas e bem bonitinhas, toma cuidado para você não usar todo o seu tempo mexendo na ferramenta que vai te ajudar a se organizar, ao invés de se organizar. Então é preferível que você estabeleça uma ferramenta no começo e vá ajustando essa ferramenta ao longo do tempo, do que você ficar gastando ali horas, às vezes dias, mexendo numa ferramenta que não vai ter utilidade nenhuma. Então, se for usar a ferramenta, vá para o simples e depois aumenta a complexidade de acordo com a sua necessidade, mas não se limite para poder alisar demais, né, carinhar demais a sua ferramenta. E aí o último ponto que acabou me ajudando bastante também nessa questão de organização foi definir processos bem estabelecidos para minha rotina. Então, tudo que na minha rotina é muito repetitivo, hoje eu tenho bastante clareza sobre o que eu preciso fazer. Então, por exemplo, toda segunda-feira é um dia que eu paro para olhar para minha empresa. Minha empresa sou só eu, mas sou eu em versão PJ. E aí eu preciso olhar para a parte financeira, por exemplo, e planejamento estratégico que eu faço toda segunda-feira. Já faz anos que eu faço isso. E é sempre do mesmo jeito, porque não muda muito. E eu tenho anotado o que eu preciso fazer. Então, eu preciso entrar em todas as contas, fazer os pagamentos, olhar, né, prestação de conta, emissão de nota fiscal, enfim. São coisas que rotineiramente, toda semana eu preciso fazer. E aí eu deixando isso anotado, fica mais fácil de eu entender o que eu preciso fazer, eu não preciso ficar pensando muito. Outro exemplo, dia de gravação, ou para fazer as gravações aqui do vídeo do canal. O processo é muito repetitivo. Eu preciso elaborar o roteiro, fazer as minhas pesquisas, fazer a gravação, fazer a edição, fazer o agendamento dos vídeos e depois acompanhar. Não muda esse processo. Então eu tenho todo esse processo anotado. E para fazer isso eu deixo no Evernote. Às vezes, dependendo do processo, eu uso o Trello, que é uma ferramenta digital que bastante gente gosta de usar também. Mas se isso couber para você, você pode usar aquilo que te convém, mas entendendo que tudo que é muito processual na sua rotina, tudo que você faz do mesmo jeito, pode ser anotado, para que você entenda quanto tempo você leva para fazer aquilo e também de que maneira você faz. Isso ajuda muito nos dias que a gente está com pouco foco, com dificuldade de concentração, que a gente se sente um pouco perdido. Porque mesmo nesses dias, a atenção pode estar dispersa e a gente pode até levar mais tempo para executar uma tarefa. Mas a gente sabe o que precisa fazer, porque tá ali, tá escrito, tá anotado, e você acaba cumprindo aquilo e não procrastinando essa atividade. Bom, questão de gestão do tempo, então, para finalizar, é teste. Você precisa entender o que funciona bem para você. O que funciona para mim pode não funcionar para você, que pode não funcionar para o outro, enfim. E ao mesmo tempo, o que funciona hoje pode já não funcionar tão bem amanhã. Então é a gente buscando conhecimento sempre, se testando sempre nesse sentido. A ideia desse vídeo era passar esse pontapé inicial sobre essa discussão. Se você tem dificuldade em se organizar em relação à questão do tempo, eu posso te ajudar nisso.
Um dos papéis do coaching é justamente a gente conseguir definir foco, objetivo, se organizar dentro da nossa estrutura, inclusive para a gestão do tempo. Então, se você quiser ajuda, pode me procurar, me mandar uma mensagem que a gente converse sobre isso. E eu espero que o vídeo tenha sido relevante para te ajudar nesse aspecto. Qualquer dúvida em relação à gestão do tempo, deixa aqui nos comentários que eu vou gostar de responder. E vamos juntos, então, profissionalizar cada vez mais a gestão do nosso esporte. Até o próximo vídeo. Tchau!